noite! Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Estou aqui super animada para falar sobre esse livro aqui, ó. As Aventuras de Pinóquio. Vou aqui dar a aula do capítulo 1 até o 8. Você que leu, né? Vamos participar da aula. E quem não leu, vai poder assistir aí, depois vai ficar gravado esse mês de fevereiro. E a gente vai poder falar sobre esse livro. Boa noite, Mirinha, tudo bem? Elisângela, boa noite. Tô feliz aí da participação ao vivo. Mas vai ficar gravada, não tem problema, né? Quem entrar e sair da live vai poder ver depois, durante o mês de fevereiro. Depois do mês de fevereiro vai ser retirado, eu vou colocar na plataforma do meu clube de leitura. E é isso, vamos começar aí, né, com muita empolgação, falando sobre essa história maravilhosa. Mas antes disso, vamos pedir, né, o Espírito Santo venha nos iluminar, venha nos ajudar, para que nós tenhamos uma ótima aula. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos e continuaremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos lá. Só quero falar que essas aulas do Pinóquio vêm dos estudos que a gente faz no nosso clube, né? Eu tenho um clube de leitura para as crianças. E temos aqui todos os livros que nós temos no clube. Eu vou até dar uma mostradinha assim bem rápida, porque eu não vou falar de cada livro, que é muita coisa. Então, aqui são esses livros. São 12 livros que a gente faz os estudos deles e o livro de poesia. Então, são 13 com o livro de poesia de Olavo Bilac, que a gente intercala entre os livros, né? A gente estuda também a poesia de Olavo Bilac, que eu acho muito, muito bonito. E aí temos as apostilas. A gente não vai trabalhar com as apostilas aqui, mas vou mostrar aqui um pouquinho. Tem muitas, né? Aqui cada apostila é de um livro. Foi feita por mim mesma, com a ajuda do meu filho Vitor. Então a gente faz as apostilas aqui. A capa faz tudo, gente. A diagramação, tá vendo? Essa daqui é da Princesa Flutuante. Mágico de Ostra, tudo assim, já mexidinha, porque os meus filhos mesmo foram os cobaias, né? Que fizeram aí responder essas questões. Então essas apostilas aqui, cada uma tem 5 atividades. Guia de leitura, catequese, gramática, ortografia e sempre uma apostila especial. E essas 5 juntas se formam um caderno de atividades que a gente faz no nosso clube. Então, quem ficar interessado aí depois, eu vou dar uma promoção aí de 50%. Eu vou colocar o link aqui no final da aula para vocês, se quiserem adquirir por 2 anos, lerem esses livros. E os filhos ficarem muito mais letrados e nós, mães, também, né? Que isso é muito, muito importante. A gente aprende junto, né? Não é bom? Maravilhoso. Então, boa noite. Kíria Lúcia também entrou. Então, quero fazer uma introdução aqui, falar, né? Quem não me conhece, sou a professora Paula Barros. Sou professora de língua portuguesa e de Fundamental 1 até o 5º ano em geral, né? Todas as matérias. Dou aula na educação pública aqui em Guarulhos. E sempre tive o desejo de estudar mais a fundo a literatura. Então, fiz pós. Estou fazendo uma pós agora de novo. Fiz especialização, né? E estou fazendo uma pós sobre literatura. E a minha paixão, né? Principalmente quando a gente coloca literatura clássica junto, quando a gente coloca a catequese junto, e vê que tudo se une, né? Tudo está interligado uma coisa à outra. E Jesus foi o nosso primeiro a contar parábolas, né? A primeira pessoa a contar parábolas ali, o nosso primeiro professor, né? Tanto na época de Moisés, Deus Pai já contava as histórias ali para Moisés. E Jesus, quando veio, foi contar parábolas para nos educar. Então, a gente precisa, né, das histórias para a gente aprender um pouco mais sobre a vida, sobre o ser humano, né, sobre os desafios do ser humano e como a gente pode nos ajudar a sermos melhores, né, em busca da verdade. É sempre isso. Todas as histórias têm uma finalidade que é a busca da verdade, de ser melhor, né? Então, vamos lá. Então, quem é que leu aí capítulo do 1 até o 8 de Pinóquio? A nossa meta foi essa, né? No capítulo 1 até o 8.
Uma curiosidade sobre o autor, né? Carlos Collodi é italiano, que é um clássico italiano, né? Aí nós temos o clássico italiano que é Don Quixote, né? Maravilhoso também, um clássico realmente clássico, né? Tem toda uma simbologia também. E o Carlo Collodi, ele tem muita simbologia nesse livro. Ele diz muitas coisas que a gente tem que pensar, meditar. Será que ele está querendo dizer só isso nesse livro ou está querendo dizer coisas a mais? Então, se você for ver uma história literal, só aquilo que está acontecendo aqui, não vai ser uma história tão interessante quanto você analisar a história, meditar, pensar no que aconteceu, o que o autor quis dizer com aquilo, o que isso tem a ver comigo, com as nossas vidas, por que ele quis dizer aquilo. Então, isso é muito importante. Leu, né, Miri? Que bom. Mirinha, muito bem, parabéns para você. Então, ele vai fazer muita simbologia e ele começou a escrever Pinóquio colocando no jornal. A cada semana ele colocava um capítulo no jornal que ele mesmo criou, ele era o jornalista e depois ele acabou criando o próprio jornal. E aí, gente, aqui no capítulo, acho que capítulo aqui que ele parou de fazer o Pinóquio, aqui. Até o 15. E ele que não queria mais escrever, mas o pessoal gostou tanto da história e ficou, não, eu quero que escreva, continue o Pinóquio, continue a escrever o Pinóquio. E aí ele resolveu continuar a história do Pinóquio, foi até o capítulo 30 e pouco. E aí temos essa história maravilhosa, né, que muitos copiam, muitas histórias foram escritas em cima dele, muitas histórias foram inspiradas no Pinóquio. Então, por isso que é um clássico, né, história que perpetua e muitas outras pessoas fazem em cima dela, né? Copiam, né? A gente tem a Disney também, né? Que tem aí um longa sobre o Pinóquio, né? Mas não é a história real do Pinóquio. Ele foi adaptado realmente para criança menor poder assistir, porque a história do Pinóquio não é uma história muito assim bonitinha, né? A gente vê na Disney aquela história bonitinha dos desenhos e não é tão bonitinha assim como a gente imagina a história que o Carlo Collodi escreveu. Então, dá para a criança ler? Sim, mas sempre com mediação do adulto. É isso que eu sempre falo. Algumas professoras já vieram me perguntar, alguns pais vieram me perguntar, eu posso deixar meu filho ler Pinóquio? Sim, mas ler sozinho, acima de 12 anos, dá para ler sozinho. Né? Já tem uma bagagem e tudo mais, já tem a mentalidade diferente. Mas menos de 12 anos a gente fala que o Pinóquio precisa muito de ser mediado por um adulto, tá bom? Aí eu lembro que a minha filha de 8 anos, ela quando leu, né, comigo, ela chorou, né, em algumas partes aqui ela chorou, então ela teve esse sentimento, né, e aí eu tive que conversar, mediar a história, porque tem que entender o que está acontecendo ali. Então é uma história muito interessante, interessantíssima, principalmente para nós adultos também, né, também para nós. Então vamos lá, gente, eu vou fazer algumas perguntinhas aqui para quem leu, vamos ver se vocês estão aí antenados aí com a história, né. Já começamos ali, e outra coisa do Carlo Collodi é o seguinte, quando ele vai escrever a história, que é muito legal, ele fala com o leitor, ele conversa, já começa assim, ó. Deixa eu ver aqui, capítulo 1. Ele conversa com a gente que tá lendo, né? Isso é interessante, principalmente com as crianças, que ele sabe que escreveu para as crianças. Apesar que seu livro forte vai escrever para as crianças, tá, gente? E lembrando que as crianças das épocas mais antigas eram crianças mais, né, não eram tão assim, que eu posso dizer, mimadas, né, melindrosas como hoje. Então as crianças antigamente aguentavam, né, histórias mais fortes assim, não tinham tantos problemas. A gente vai ver que há várias histórias antigas que tem realmente um pouco de violência, né. Tem o Memória de um Burro, que eu já li também com eles. Agora eu não fugiu da memória. Tem um que é bem interessante, que é o de um menino também, que ele faz muita coisa assim. E se for hoje em dia, gente, vai ser tudo cancelado, né? Porque hoje em dia as histórias não podem ter nada e acaba não tendo nada mesmo. E não tem graça nenhuma, né? Então a gente tem que ver que sim, acontecem essas coisas e que nós temos que superar essas dificuldades que acontecem na vida, né? E então a criança não pode ver nada, porque no jornal tem tudo isso, na vida real tem tudo isso, na escola. Então a criança tem que também saber lidar com essas coisas e saber que isso é errado, que isso é certo. E isso é a beleza da vida, é a beleza da história. Saber que nós somos humanos, que nós erramos, que nós aprendemos. E não dá pra você colocar o seu filho numa redoma de vidro
e falar, não, você não pode passar por nada, você não pode ver nada, né? Nós temos que ter aí uma média, né? A gente tem que ver assim, até aqui o meu filho pode ver, até aqui ainda não pertence à idade dele, a gente, né, tem que ter aí esse discernimento, mas também não podemos negar tudo para eles. Eles precisam também entender as coisas, senão quando chegar lá fora eles vão sofrer, né, com isso. Então aqui, ó, só para começar aqui, no capítulo 1 ele fala assim, ó: era uma vez um rei, dirão logo os meus pequenos leitores. Não, meninos, erraram. Era uma vez um pedaço de madeira. Então aqui ele já vai conversando, né, falando com o leitor. Você pensava que era uma vez um rei? Não, não, aqui era uma vez um pedaço de madeira. Então é bem interessante, como em vários capítulos ele vai falando. E sempre no final de um capítulo para o outro, ele vai deixando um gancho. Ó, você sabe o que vai acontecer agora? Vocês vão saber no próximo capítulo, vocês vão saber o que vai acontecer, né? Não sei se porque ele escrevia no jornal, né, e deixava cada capítulo em uma semana, então pode ser por isso que ele deixava aquele gostinho de quero mais. E aí esse gostinho de quero mais faz com que a pessoa, vamos ler o próximo capítulo, porque eu quero saber o que vai acontecer agora. Então sempre deixava um gancho ali pro próximo capítulo. Eu acho isso muito legal, eu faço isso nos meus livros, né, de suspense que eu escrevo. Eu também amo fazer isso, deixo sempre alguma coisa ali, um ganchinho ali pro próximo capítulo pra pessoa querer ler. Isso instiga o leitor, né, a leitura, a querer saber mais. Então, isso é muito legal quando o autor faz isso. Uma coisa que a gente vê nos livros, realmente no livro de tradução integral, né, os livros de leitura realmente do autor, ele faz uma coisa que hoje em dia também é cancelado, né? Ele coloca um spoiler bem grande, bem no título. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Todo livro que realmente tá lá, né, integral dele é assim, ó. Ele coloca esse spoiler aqui. Às vezes a gente fala, eu não vou nem ler esse aqui. Porque às vezes ali ele já fala tudo o que vai acontecer na história. E você fala, mas já falou, né? Mas antigamente eram assim, os títulos dos livros eram grandes mesmo. E já tinha um resuminho. Hoje não, né? Hoje a cultura já não é essa mesma aí de ficar, não pode falar o que vai acontecer. Mas antigamente não tinha esse problema de spoiler, não. As pessoas colocavam realmente os títulos dos livros grandes e davam um pouquinho de spoiler, sim. E não atrapalha em nada. Se você não quiser ler spoiler, não lê esse título aqui. Não leia esse título do começo, tá bom? Então aí, gente, a gente vai ver aqui a diferença já do livro dele, né? O livro é a história real, a história do autor que ele criou, pro desenho da Disney ou algumas outras adaptações, né? Que aqui nós temos o Mestre Cereja. Quem é Mestre Cereja aí? Qual era o nome do Mestre Cereja? Vocês sabem? Quem sabe me responder aí qual era o nome do Mestre Cereja? Ele não existe, né? Na história da Disney. Em muitas outras histórias você vai ler, nossa, nunca ouvi falar desse Mestre Cereja. Ele não é o Gepeto, né? Nas histórias a gente sempre vê, já começa com o Gepeto. Mas aqui não, é o Mestre Cereja. Alguém sabe qual era o verdadeiro nome do Mestre Cereja? Escreva aí nos comentários. Depois a gente retoma aqui, vamos ver se alguém vai saber me falar qual era o... Olha, isso aí, já responderam. Mestre Antônio. Então era o Mestre Antônio, que nunca aparece nas histórias aí dos filmes, das longas, né? Que aí chamava Cereja porque ele tinha rinite, né? Vamos falar na linguagem de hoje. Muito bem, Davi, parabéns. Você que tá respondendo, né? Muito bem. Sinal que leu. Eu gosto de fazer perguntas assim para saber se a pessoa tá lendo. Então, ele chamava de Mestre Cereja porque ele tinha um narizinho vermelho, né? De tanto que ele fungava. E ele que começou a pegar esse pedaço de madeira, né? Ele queria fazer lenha, ele queria cortar, mas só que ele não conseguiu fazer nada disso, porque olha, o Pinóquio, mesmo sendo um toquinho de madeira, ele já começou a aprontar. Já começou a fazer um monte de coisa, e o Mestre Cereja já ficou com medo, né? E aí o Gepeto foi lá visitar ele, já quis passar esse toco de madeira pro Gepeto, porque falou, não quero ficar com esse negócio não, esse negócio aqui é meio mal assombrado. Começava a se mexer, começava a falar sozinho, então ele ficou com medo. Aí a gente vê aqui já no capítulo 2, ele passando aqui, tentando passar pro Gepeto. E essa parte é muito engraçada, mas ao mesmo tempo seria cancelado hoje em dia também, né? Porque quando o Gepeto chega lá, ele tinha um apelido que ele não gostava, que chamava de, aqui na minha tradução é Polentinha, né? E ele não gostava que chamava ele de Polentinha, por causa da peruquinha dele amarela que ele tinha. E só que aí o Pinóquio faz os dois brigarem, olha só. Nem começou a existir ainda, e já começaram a fazer eles brigarem. Né, Vitor? Isso mesmo. Começaram a brigar. E aí, gente, é uma briga doida, né? Que eles... dente vai parar no cabelo do outro, o outro puxa e outro... Uma violência daquelas que eles fazem um com o outro. Não, bananinha, né? Na sua tradução tá bananinha. No meu é polentinha, porque ele tinha um cabelinho meio amarelo.
E aí essa violência que eles fazem um com o outro é incrível, porque aí depois que eles brigam, se esperneiam, mordem um o outro, aí daqui a pouco eles fazem as pazes. Vamos fazer as pazes? Vamos fazer as pazes, tá bom. É engraçado, né? Parece criança mesmo. Ele quis assim mostrar como as crianças são, né? Às vezes a gente vê a criança brigando e fala, ai, será que eu vou ter que me meter na briga deles? Mas de repente já se entende, já estão brincando de novo, né? Sabugo, olha, sabugo de milho. Nossa, ela tá falando aqui, né, que na tradução dela é sabugo. Então, cada tradução coloca um nome diferente aí, que tem o mesmo sentido que seria, né, um alimento amarelo aí, que as pessoas chamavam ele para tirar um sarro, para tirar uma com um gepeto, né? Ele não gostava. E aí, quando o cereja fica bravo, ele fala, polentinha! E aí o gepeto fica muito, muito bravo. Eles fazem as pazes várias vezes, fala, gente, o que é isso? Aí tá bom, né? Aí ele vai e leva o Pinóquio para fazer outra coisa hilária, outra situação hilária. É o Gepeto fazendo o Pinóquio, né? Ele vai fazendo o Pinóquio já vai fazendo bagunça com ele. Deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui para vocês, peraí. Essas perguntas aqui, gente, vai pro guia de leitura, né? Quem adquiriu o curso vai ter essas perguntas aqui no guia de leitura. Ele não sabia de onde saía aquela voz, né? Tá perguntando de onde saía aquela voz, né? Aí o Gepeto, ele não queria usar a lenha só, né? Ali, olha, presta atenção no nome da madeira, é pinho, né? Por isso o nome Pinóquio, que vem da madeira de pinho. Então, por isso que é o boneco de madeira se chama Pinóquio, né? Vem do pinho. E aí, ele quer fazer um boneco, né? O Gepeto, aqui lá no desenho, fala, é porque ele queria tanto ter um filho, ele nunca teve um filho. Aqui não fala nada disso, mas ele queria sim, né? Ter uma companhia, ele morava sozinho. E engraçado a gente ver que ele era uma pessoa muito pobre, uma pessoa muito humilde, muito honesta. Aí nós temos as virtudes, né? Chegar ali no fichamento de leitura, a gente pode também ver aí. Eu mandei o fichamento de leitura para quem estava lá no grupo do WhatsApp. Quem quiser, pede para mim que eu mando, né? E aí a gente está falando aqui dos erros, aqui o resumo, né? A primeira pergunta para fazer o resumo, a gente já está fazendo o resumo aqui na aula. Aí a segunda e a terceira, uma é para você falar os erros que você evitaria, e a terceira é para você copiar as virtudes, né? Que eu colocaria em prática de algum personagem. O Gepeto, ele é a virtude em pessoa, né? Então aqui tem uma simbologia muito, muito grande de quê? De Deus Pai. Deus Pai faz a humanidade imperfeita. Então, Gepeto faz Pinóquio, Pinóquio imperfeito. Já começa a dar trabalho antes de terminar, né? E aí ele começa ali a encher o saco do Gepeto. Quando o Gepeto faz a boca dele, ele já morde. Quando o Gepeto vai fazer as pernas, ele sai correndo. Ele não tá nem aí com nada, né? Tá travando aí, Vitor? Tá travando? Vocês estão conseguindo ver o vídeo direitinho? Vê aí se vocês estão vendo ou tá travando. Se já travando, fala aí. Me respondam aí se tá travando. Vamos lá, vamos continuar. Pra mim aqui tá normal, não sei se tá travando aí pra vocês. Se estiver travando, vocês me falam. Tá bom? Então, eu tava falando que o Gepeto, ele é como uma figura de Deus Pai, né, nos criando. Ah, não tá travando pra você, tá bom. Como é que Deus criou a gente, né? Criou com a mão, criou formando do barro, né? Em Gênesis a gente vai lá ver que Deus tá criando a gente do barro, com todo amor e carinho, né? Pegou do barro, repetir a parte de Gepeto. Isso, então, eu vou começar de novo aqui. O Gepeto, ele está fazendo a figura de Deus Pai. Ele começa a nos criar assim, né? Ele começa a criar do barro, ele começa a moldar a gente com todo amor e carinho, fazendo o ser humano, né? E o Gepeto está ali fazendo. O autor também quis fazer essa simbologia, né? O Gepeto está criando o Pinóquio com as próprias mãos. E o Pinóquio já está dando patada, o Pinóquio já está xingando, o Pinóquio já está sendo mal educado. O Pinóquio já tá chutando, né? Olha só que terrível. E aí, quando o Pinóquio vai andar, ele já sai correndo, vai embora, não quer saber. Né? Vai falar assim, olha, obrigado por ter me criado. Nossa, obrigado pelo que você fez por mim. Não, não quer saber, ele quer saber dele mesmo. Então, ali ele já foi criado com todos os instintos egoístas. Ele tem um grande defeito, por isso que ele não é um menino de verdade. Né? Nós ainda não somos de verdade. Nós vamos ser quando nós formos realmente sem defeitos.
né? Nós estamos aqui, né, nessa luta, lutando contra os nossos instintos egoístas, que é o pecado original, seria o nosso defeito, e a gente está lutando contra ele. E o Pinóquio, ele já começa assim, ele não está sabendo de nada, ele só quer saber do que ele quer, né? O Gepeto foi pra cadeia. Então, olha só, o Gepeto foi pra cadeia no lugar dele, porque ele falou tanto, esperneou tanto que estava sofrendo, né, pelo homem que criou ele, que ele fez o pai ir pra cadeia, né? A gente lembra um pouquinho também, quem foi que sofreu no nosso lugar na cruz, né? Quem sofreu no nosso lugar na cruz? Jesus, né? A gente fez ele ir lá por causa dos nossos pecados, e também porque ele se ofereceu. E Gepeto, a gente vê que ele é isso, ele é todo amor, ele é todo humilde, ele sofre, né? Ele tem uma chaminé pintada na casa, porque lá é um lugar frio, ele passa frio, então ele vai ali, né? Tem todo o sofrimento, mas ele continua sendo bom, continua sendo humilde, e Pinóquio não quer saber. E aí quando ele volta, né? Deixa eu ver qual capítulo tá aqui para não passar dos capítulos. Quando ele volta, ele não quer saber não, ele quer saber em se dar bem, né? Ele quer saber em se dar bem. Só que quem ele encontra lá na casa, gente? Quem ele encontra lá na casa, que é o grande problema ali da história, que a minha filha chorou por causa disso, né? Qual o grande problema? Deixa eu ver aqui a pergunta aqui. Após tudo isso, Pinóquio voltou para casa e encontrou alguém. Quem era? Quem o Pinóquio encontrou lá na casa quando ele chegou lá, morrendo de fome, né? Aí já tava com fome, aí tá com fome, tá pedindo as coisas já. Quem quer me dizer quem Pinóquio encontrou na casa? Porque Gepeto estava preso, coitado. Coitado do Gepeto, né? Alguém quer dizer aí? Quem que ele encontrou, gente? Um personagem muito importante aqui, né? Que a gente tem na história do Pinóquio. E que nós temos na nossa vida, né? O Grilo, muito bem. Dani Assis, parabéns. O Grilo falante. O grilo, ele é a consciência, né? A gente sabe que o grilo é a nossa consciência, só que a gente não gosta de ouvir a verdade. A gente não gosta de ouvir a nossa consciência. A gente quer saber em satisfazer os nossos instintos egoístas, as nossas coisas carnais. E aí, muito bem, Davi também respondeu. Aí, gente, o Pinóquio tá com fome, ele quer comer, ele não quer saber de ouvir sermão do grilo, não quer saber de grilo. E o grilo vai falando, olha, quem maltrata os pais se dá mal, né? Não pode maltratar os pais. E quem fica assim vai sempre se dar mal. Por isso que é um boneco de madeira mesmo. Um boneco de madeira nunca vai ser um boneco de verdade. E aí o Pinóquio fica muito, muito bravo porque ele ouviu a verdade. Só que ele não queria ouvir a verdade. Ele queria só saber de comer. Ele queria saber da vidinha dele. Ele quer se dar bem. Trabalhar? Eu não quero trabalhar. Não quero saber de ofício nenhum. Não quero estudar. Eu quero ficar na farra. E ele fala mesmo, eu quero ficar na farra. E é engraçado, gente, que a gente fica com raiva do Pinóquio. Mas eu vou falar uma coisa muito séria pra vocês. Nós somos o Pinóquio. Né? Nós somos o Pinóquio. Pinóquio jogou o martelo. O Pinóquio jogou o martelo. E aí o que ele fez com o grilo? Matou o grilo. Deixou o grilo lá pendurado no martelo, porque ele não queria mais ouvir o grilo. Não fiquem tristes, crianças. Nós vamos ver o grilo depois, tá? Não fiquem tristes. Ele vai aparecer de novo. Já vou dar um acalento pra vocês. O grilo vai aparecer de novo, tá bom? Mas é isso. A gente não quer ouvir a verdade. A gente simplesmente quer acabar com a verdade. E a nossa consciência tá ali, né? Ali pode ser o nosso anjinho da guarda, o Espírito Santo, pode ser a nossa mente mesmo. Tá mostrando, ó, a gente sempre tem essa tendência, né, de saber que a gente tá fazendo uma coisa errada. Só que a gente não quer admitir. Quando a gente faz uma coisa errada, a gente fica realmente sabendo. Eu acho que eu estou fazendo errado, mas eu vou fazer assim, porque eu tô querendo agora, eu tô com vontade, e eu quero fazer isso mesmo. Depois que a gente faz, aí vem o acusador, né, falar, olha o que você fez, olha o que você fez, olha o que você fez. E a gente fica com peso na consciência. Mas nessa altura do campeonato, o Pinóquio não quer saber de dor na consciência nenhuma ainda. Ele tá ali, né, aprendendo a ser gente, tá aprendendo como é ser uma pessoa. Ele não sabe ainda como ser um menino de verdade. Ele tá ainda no começo. E ele é uma marionete. O que uma marionete faz? A gente vê esses teatros que tinham antigamente, né, que iam de bairro em bairro, como um circo, né? Eles iam com marionetes mostrar o show, né, das marionetes.
E eram amarradas em cordas, né? As pessoas mexiam nas marionetes em cordas. Então o Pinóquio, ele tem cordas. Ele tem alguém ali que está manipulando ele. E às vezes a gente fala, ah, é alguém. Mas às vezes não é alguém só que está manipulando ele. São os seus pecados, são os seus erros, são as suas vontades. Então nós também, às vezes, nos deixamos ser manipulados pelas nossas vontades. E viramos marionetes nas mãos dos nossos instintos egoístas, né? Então ele está ainda sendo uma marionete. Ele ainda não sabe como agir sozinho. Ele ainda não sabe que ele é uma pessoa, né? Ele não tem aquele amor de Deus, né? Quando a gente sabe que Deus me ama e eu vou em busca da verdade e eu quero fazer o que é certo, eu me largo desses fios, né? Eu fico fora desses fios, eu vou buscar a verdade. Então o Pinóquio ainda não sabe. Ele está ainda amarrado a esses fios, ele está aprendendo a se soltar. Então, aos pouquinhos, ao longo da história, a gente vai ver que ele vai se soltando, ele vai aprendendo o que é ser um menino de verdade. Mas ele vai dar muita cabeçada, a gente vai ficar com muita raiva dele. Mas lembre-se, toda vez que ele der cabeçada e que a gente ficar com raiva dele, a gente vai pensar assim, Pinóquio sou eu. Não é só ele, eu sou assim. Então, às vezes, a gente dá cabeçada e quando a gente fica aí passando necessidade, com fome, com frio, né? Aí a gente vai lá com o rabinho entre as pernas se aproximar de Deus novamente. Quando a gente passa por uma dificuldade, a gente vai lá se aproximar de Deus novamente. E a gente não devia ser assim, né? A gente devia sempre estar buscando a Deus, buscando as coisas certas, buscando a verdade, buscando o que é correto. Mas a gente tem os nossos instintos egoístas, que são essas cordinhas que nos prendem e não nos deixam ver a verdade. Então o Pinóquio tá ali. Ele foi criado, ele tá aprendendo a ser humano. Então, e o Gepeto quando volta, gente? O Gepeto fica castigando ele? O que o Gepeto faz? O que acontece quando o Gepeto volta que ele fez ele ser preso, né? O que o Gepeto faz? Ele dá uma bronca no Pinóquio? Ele põe o Pinóquio de castigo? O que o Gepeto faz? Quem sabe dizer o que o Gepeto faz? Como um bom pai, né? O que ele faz? Quando ele volta para casa. Vamos lá, gente. Esperando vocês me responderem. E essa aula aqui que eu tô dando vai ficar no clube de leitura. Vou deixar essa aula lá no clube de leitura, que é só o último livro do nosso clube de leitura, depois de quase 60 aulas, né? Agora vai ser 60 aulas que eu vou terminar aqui com a poesia depois do Pinóquio. Vai ser 60 aulas e eu vou fechar as nossas aulas aí do clube de leitura. Agradeço muito quem participou, quem tá com o nosso clube de leitura. E vai ficar lá. Então vamos lá, gente. Alguém respondeu? Dá comida para ele. Isso mesmo. Olha só. Dá o alimento. Ele dá comida, dá as peras. E é o que ele tinha conseguido. Ele quer dizer, ele não comeu. Ele estava com fome, mas ele não comeu. Ele deu tudo pro Pinóquio, né? Como Jesus nos dá o alimento, Jesus nos dá vida nova. Quando a gente procura, a gente acha, né? Bate e será aberta. Procure e achará. Então, ele dá. Só que o que o Pinóquio faz com as peras, gente? Ele gosta das peras, a princípio. O que ele faz? Ele desdenha ainda, né? As peras. O que ele faz com as peras? Ele fica reclamando, né? Sim, vamos chegar na parte dos pés ainda. O Pinóquio não quer as cascas das peras. Isso mesmo, Vitor. Os Pinóquio não quer. Ai, descasca. Eu não quero comer com casca, gente. Não quero comer essa pera que tem casca. Qual criança que é assim aí, hein? Ah, eu não quero comer essa maçã com casca. Ah, eu não quero comer essa pera com casca. Mas aí, o que acontece? A fome bate, né? Ele vai e come tudo. Ele come casca, come miolo, come tudo. Porque quando a fome bate, não tem essa frescura, não. Então, ele estava com fome, ele foi e comeu tudo. Ele agradeceu? Ficou mais ou menos, né? Não ficou quietinho aí na dele, porque ele conseguiu o que ele queria. E aí o Pinóquio adormece. O Gepeto continuou com fome, né, gente? Continuou com fome. E aí ele vai... Deixa eu ver aqui. Perguntas aqui. Ah, tem o negócio do pintinho que sai, né? É engraçado que ele vai colocar, achou um ovo ali, o ovo vira um pintinho e saiu correndo. Tchau! Ah, Deus, para toda a família,
como é que fala? A lembrança a todo mundo, a sua família, tchau, né? Ele fica com raiva que tá com fome ali. Mas tudo bem, vamos lá. O Pinóquio trancou a porta, ainda trancou a porta, o Gepeto entrou à força, né? E aí ele deu a pera. Deixa eu ver aqui alguma outra pergunta pra vocês. Aí o Pinóquio, ele adormece, né? E aí o que aconteceu com as perninhas dele? Ele se desligou até do corpo dele, né? Quando ele acorda, ele tá com as pernas queimadas, né? Tá as pernas queimadas. E aí o Gepeto vai prometer ali que vai... o Gepeto vai lá consertar as pernas dele. E aí o Gepeto, gente, acho tão bonitinha essa parte, que o Gepeto fala assim: amanhã você vai pra escola. Então, só que você não tem uma roupa, não tem cartilha, não tem nada. Então aí ele vai, pega papel, faz o chapéuzinho do Pinóquio de miolo de pão. Esse chapéu aí, meu filho, vai durar a história inteira. Que chapéu resistente esse chapéu do Pinóquio, com miolo de pão. É tudo simples, mas com carinho, né? Aí ele faz a roupa. E aí, gente, a parte muito bonita, né? O que o Gepeto vai fazer? Porque o Gepeto é muito pobre, mas ele sabe que o Pinóquio precisa ir para a escola. Ele sabe que é muito importante, né? O Pinóquio ir para a escola, porque ele quer que ele seja um menino bom. Deixa eu ver aqui. Até o 8, né? Não posso passar do capítulo 8. E aí o Gepeto, ele vai arrumar a cartilha pro Pinóquio. Olha só, aqui tem um desenho dele com as perninhas queimadas. Aqui os desenhos são bem realistas, bem sinistros aqui desse livro. E o Pinóquio fica desesperado, o Gepeto de novo, né? Tem que cuidar dele. Vai lá. E a gente sabe que é uma época de muito frio, né? Isso mesmo, ele vendeu o casaco para comprar a cartilha. Só que o Gepeto, ele só tinha esse casaco, né? Ele não tinha outros casacos, ele só tinha esse. E era uma época de muito, muito frio. E ele foi lá, vendeu o casaco, voltou com frio, ele tremendo de frio. E ele foi e comprou a cartilha para o Pinóquio. E aí a gente vê, gente, o Pinóquio, ele fica sentido com isso. Ele sente. Só que não sente ainda totalmente, né? Ele fala assim, ó. Voltou, o Gepeto foi lá, vendeu o casaco, né? Depois tá escrito assim: voltou dali a pouco e quando chegou tinha em mãos a cartilha para o seu filhinho. Mas o casaco já não tinha mais. O pobre coitado estava em mangas de camisa. E lá fora nevava. Aí o Pinóquio fala assim: e o casaco, papai? Vendi. Mas por que o senhor vendeu? Porque me esquentava muito, né? Olha só, não fica falando: vendi por causa de você. Eu vendi para ajudar você. Eu vendi só por... a culpa é sua, né? Não. Ele até disfarçou. Eu vendi porque me esquentava muito. Pinóquio aferrou no ato o sentido daquela resposta. Ele entendeu que não era isso. E sem conseguir refrear o ímpeto do seu bom coração, pulou no colo de Gepeto e cobriu o rosto dele de beijos. Olha que bonitinho, né? Ele tem um coração bom. Apesar de todos os seus problemas, de todos os seus defeitos, ele tem um coração bom. E aqui termina o capítulo 8, né? A gente vai continuar na nossa meta aí na outra semana, do capítulo 9 aí pra frente. São 8 capítulos por semana. Então a gente vai continuar do capítulo 9 até o capítulo 15. E a gente vai ver, né? Nossa, que bonitinho, né? Ai, o coração dele amoleceu. Agora vai ser um menino bom. Né? Vai lá e beija o Gepeto. E vai lá e fica todo feliz. Nós somos assim também. O ser humano é bom. Não adianta falar assim: o ser humano é ruim, todo ser humano... Não, a gente tem as nossas tendências, mas o ser humano, ele é bom, né? Porque Deus que nos fez. Então, Deus nos fez bom. E aí, gente, a gente vê só o título. Eu vou dar o spoiler aqui do capítulo 9, que eu vou fazer igual o Carlo Collodi, tá? Eu quero que você fique com vontade de continuar a ler o capítulo, a história, né? Ele sempre se arrepende. O Pinóquio sempre se arrepende, mas depois vai de novo. Não aprendeu ainda, né? Mas é assim, gente, a gente tem que crescer, a gente tem que amadurecer. Isso é uma história importante. Essas são histórias boas. Quando a gente lê uma história boa, é assim. O personagem, ele vai caminhando para amadurecer. Ele vai caminhando para ser uma pessoa melhor. Então, ele vai ter que levar cabeçadas, ele vai ter que aprender com os erros, ele vai ter que passar por muitas coisas que nós vamos ver aqui na história para poder melhorar, né? Para poder realmente ter uma vida nova.
E é isso que a gente tem que fazer. A gente pode desistir. Ai, gente, caí de novo. E agora o que eu faço? Ai, meu Deus do céu. Volta. Volta. Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Você pode voltar. E sempre melhorar. Então é isso que a gente tem que fazer. Como Pinóquio. Ai, fiz isso errado. Coloquei meu pai na prisão, olha só. E olha o que ele fez comigo. Me deu alimento, cuidou das minhas pernas, né? Curou minhas feridas. Então é isso que ele faz. E aí, vendeu o seu agasalho para dar cartilha para ele estudar, para ele ir para a escola. E aí eu vou ler o que vai acontecer no capítulo 9, olha só. Vou dar o spoiler aqui do título, tá, gente? Não fique com raiva de mim, não, é para vocês continuarem a ler, ó. Capítulo 9. Pinóquio vende a cartilha para ir assistir o teatro de marionetes. Cadê o Pinóquio bonzinho que tinha se arrependido? Ele vai vender a cartilha para ver o teatro. Olha só que legal. E o Gepeto morrendo de frio. Então, só pra gente ver aí, né? Não é tão fácil assim, né? A conversão é dia a dia. Quem tá em pé, cuidado pra não cair. Ele vai de novo se encantar de novo por outras coisas. É isso que a gente faz. Quando a gente começa a amadurecer, a gente começa a ver, opa, a gente começa a perceber, opa, isso aqui é uma tentação. Opa, isso aqui é um instinto meu. Opa, isso aqui eu tenho que melhorar. E a gente vai começando a enxergar à frente. Opa, é melhor não fazer isso aqui, porque eu preciso... eu sei que ali depois não vai ser legal pra mim. Opa, eu preciso obedecer a minha mãe e o meu pai, porque quando eu não obedeço, sempre acontece alguma coisa ruim, porque eles sabem, né? Eles têm mais experiência do que eu e saber o que é melhor pra mim ou não. Então é isso que acontece. A gente vai aprendendo, né, crianças? As crianças vão aprendendo, nós adultos também, mas a aprendizagem é pra vida toda, constantemente. Caiu, levantou. Caiu, levantou. Isso é santidade, né? Os santos eram assim. Quando eles caíam, eles levantavam, até cair cada vez menos, até chegar à santidade, ser de perfeitos como o vosso Pai é perfeito. E a perfeição aqui do Pinóquio é ser um menino de verdade, então ele ainda não é. Então ele está na imperfeição, ele está nesse erro, né? Então é isso, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu falar para vocês. Tem coisas aqui que é para a próxima aula, né? Então, assim, nós estamos realmente num teste, né? Um eterno teste da nossa vida, para ver se a gente passa. E o Pinóquio está aqui também. E a gente vai como na escola. Eu não sei, essa prova foi tão difícil, mas eu não estudei, mas eu não me preparei. Tinha divisão, tinha multiplicação, eu não sabia. Mas depois que eu estudei, que eu melhorei, quando eu vou fazer a mesma prova, eu vou falar, nossa, que prova fácil. Como foi fácil passar nessa prova? Então é isso, a gente tem que se esforçar, buscar entender a vontade de Deus, ver os mandamentos de Deus, para saber qual a vontade dele. Ler a Bíblia, né, estudar, ser uma pessoa inteligente, buscar, né? Persistência é coisa de heróis, por isso os santos são heróis. Sim, os verdadeiros heróis, né? Os verdadeiros heróis. Sacode a poeira, dá a volta por cima e vai de novo. É isso aí. Isso é buscar a perfeição. Nós não vamos ser perfeitos como Deus, mas nós vamos querer sempre buscar a perfeição, né? Como Ele mesmo mandou, sede santos. Então é isso que a gente tem que buscar. Né? Isso é que a gente está aprendendo aqui com o Pinóquio, que ele vai dando cabeçada, mas uma hora ele vai começar a ver, o meu pai faz isso por mim, né? Lembra do filho pródigo também, né? Meu pai não fazia essas coisas comigo, e agora eu tô sofrendo aqui. O meu pai era bom para mim, e agora eu vou reconhecer. E é isso que a gente tem que fazer com Deus, né? Então é isso. Eu vou falar duas novidades aqui que eu resolvi fazer. Quem tá no grupo do WhatsApp, quem participar aí das 4 aulas, no grupo do WhatsApp, responder as enquetes que eu vou mandando por lá, depois no final eu vou fazer um sorteio, tá bom? Vou fazer um sorteio, depois eu vou ver qual o sorteio que eu vou fazer, do livro do Pinóquio, ou de algum livro meu, vou ver o que eu vou fazer, um sorteio para vocês do grupo exclusivo, tá bom? E agora eu vou escrever aqui o cupom de quem quiser entrar no meu clube, vai ter esse mês de fevereiro inteiro, com 50% de desconto para entrar no meu clube, que tem todas essas aulas aí, que a gente está fazendo aqui, né, do Pinóquio, com todos esses livros, com 12 livros, mais o livro de poesia, né? Obrigada, que bom que vocês gostaram. Eu estava muito ansiosa, muito feliz, né? Espero que vocês tenham entendido aí, que eu consiga ter passado tudo que eu queria passar para vocês nesse comecinho da história. Então, vou escrever aqui, o cupom é Pinóquio 50. Não é obrigado ninguém a adquirir, tá, gente? Eu vou continuar colocando as aulas aqui para vocês o mês inteiro. E isso eu acho muito bom e muito importante, né? Para todo mundo conseguir ter esse acesso
a entender um pouco mais sobre o que é uma história, que não é só você ler a história e acabou. É você ler com seu filho, é você ler com as pessoas, é você conversar sobre a história com a sua família. Você pode envolver a família inteira, conversar sobre essa história, né? E falar com as pessoas sobre isso, comentar. Vamos ver na Bíblia o que tem uma coisa importante a respeito disso, como eu falei, várias citações aqui da Bíblia. Vamos procurar essa citação na Bíblia, né? Como eu coloco na apostila de catequese, procura a citação na Bíblia que tem a ver com essa história, né? Levar para mim, o que eu posso fazer quando eu caio, né, num erro, o que eu posso fazer para melhorar. Então tudo isso são coisas que a gente pode conversar e dar um debate aí para muito tempo, né? A gente pode conversar com a nossa família sobre isso, envolver todo mundo da família. Isso é muito importante. Então não é uma simples história, a gente está sempre aprendendo com as histórias e sempre mediando as histórias para o lado bom, né, para ver o que a gente está querendo dizer, o que o autor está querendo dizer com isso, o que essa história está querendo me ensinar com isso, tá bom? O cupom eu coloquei aí Pinóquio 50 sem acento, tá, gente? É Pinóquio 50. O link tá lá na descrição do WhatsApp, do Instagram. Eu vou deixar o link no YouTube, que essa aula vai pro YouTube. E vou deixar o link no grupo, né, do WhatsApp. Quem quiser entrar lá, coloca o cupom, vai ficar metade do preço do nosso clube, que vai ter duração de 2 anos aí. Vocês vão ter muito tempo, dura mais ou menos um ano e meio para vocês lerem todos os livros, mas pode ter algum atraso, não conseguir, as aulas estão gravadas, pode assistir na hora que quiser. Então a gente sempre tá ali à disposição de vocês também, no nosso grupo, para conversar, para dar apoio junto com os pais, tá bom? E qualquer dúvida, eu estou aqui também à disposição de vocês. E eu quero agradecer muito, muito quem participou, quem entrou, quem saiu, quem tá participando gravado. E estou muito feliz com quem também está aí no clube que está vendo a aula. E espero que a gente continue na semana que vem, no próximo sábado, nesse mesmo horário, capítulo 9 ao 15, hein, gente? Vamos ler, vamos agitar, vamos esquentar aí o grupo para a gente continuar a nossa história do Pinóquio, tá bom? Tenta não ler a mais, né? Até não fiz as perguntas aqui, né? As virtudes, né? Os personagens de Gepeto, os erros, né, claro que do Pinóquio, a gente pode colocar alguns erros do Pinóquio aqui no fichamento de leitura. A parte que mais marcou você durante a leitura, coloque aí, né, aqui algumas pessoas vão colocar que a do Pinóquio matando o grilo, que foi bem chocante para as crianças realmente, né. Davi gostou, que bom, graças a Deus. Muito bem, tá animado, muito bem. Espero que muitas outras crianças também assistam, mandem o link, mandem essa live aqui, mandem essa aula para as pessoas assistirem e também aprenderem com o Pinóquio, tá bom? Aí vocês vão colocar aqui o que eu falei de diferente no lugar. O que você faz de diferente no lugar do Pinóquio? Ai, será que eu maltrataria o Gepeto se você fosse no lugar do Pinóquio, se você estivesse no lugar do Pinóquio? O que você faria? Sairia correndo depois que fizesse as pernas? Nem agradeceria? Aí você pode perguntar para as crianças responderem, eu teria gratidão, agradeceria, né? Eu não faria isso com meu pai, que me cuidou. Então tudo isso aqui são perguntas aqui do fichamento para a gente conversar em família também, né? O que eu aprendi com essa meta? O que foi mais importante de aprender dessa meta aqui? Faça um desenho, né? É muito importante as crianças fazerem um desenho, porque ali está no imaginário dela, a imaginação dela, ela vai colocar no papel e aquilo vai ficar gravado na memória dela. Tudo isso aqui vai ficar gravado na memória dela. Pode parecer que ela esqueceu, mas vai ficar ali. Uma hora ela vai lembrar da história, uma hora ela vai lembrar do que aconteceu, né? Então, eu acho, para mim a mensagem que eu mais aprendi, eu vou falar particular, né, é de ter gratidão, né? Porque aqui o Gepeto faz o Pinóquio, o Gepeto cuida dele, o Gepeto dá alimento, e o Pinóquio não aprende a ser grato, né? Que nós aprendamos a ser gratos a Deus por tudo que Ele nos faz. Para mim, essa mensagem aqui principal desse capítulo 1 ao 8, vocês também coloquem as mensagens que vocês acharam mais importantes, tá? Está animado para continuar lendo? Muito bem mesmo. Mônica, boa noite, tudo bem? Quem entrou agora não tem problema, eu vou deixar gravado aqui, acabou de passar, eu vou deixar aqui no Instagram. Vou subir o vídeo pro YouTube e essa aula vai ficar no nosso clube de leitura lá, Literatura e Letramento Católico para as crianças, tá bom? As crianças aqui queriam ler ontem e percebemos que já tínhamos lido o cronograma da semana. Queriam ler os outros capítulos também. Então, procurem não ler, sabe por quê? Eu também intrusa aqui, ó. Fala, oi, Tiki. Oi. Procurem não ler após, sabe? Só ler a meta, pra gente poder conversar sobre aquela meta, aprender aos pouquinhos, porque aí fica meio atropelado, a gente não entende muito, né? E é bom a gente ler meta por meta para a gente poder estudar realmente, pensar, analisar, participar da aula e analisar o que é falado aqui na aula, meta por meta, tá bom?
Tudo bem, Mônica, você vai assistir depois, tá bom? Eu vou colocar agora aí, nós vamos terminar a live, a nossa aula, e eu vou deixar aí, você já assiste, tá bom? Escreva nos comentários aí quem assistiu depois, quem tá assistindo a aula gravada, e escreva o que vocês acharam. E aí, sábado que vem, a gente vai se encontrar de novo para falar sobre o capítulo 9 ao 15, se Deus quiser. Tá bom? Então vamos rezar uma Ave Maria para agradecer a Nossa Senhora, agradecer a Deus por essa aula incrível e maravilhosa que nós tivemos. E que a gente possa continuar, né, se Deus quiser, a cumprir as nossas metas. E não desistam. Vamos ajudar os outros aí. Não desistam de ler. É muito importante. Tira a criança do celular, né? Vamos deixar as crianças aí mais instruídas, né? Lembre-se também das palavras do dicionário. Não esqueçam de anotar as palavras que acharam diferente. Coloca no dicionário, coloca no caderninho. E vai sempre anotando para lembrar essa palavra aqui, o que significa. Vamos olhar bonitinho, vamos deixar tudo marcadinho aí pra gente criar um repertório, né? Criar um maior repertório da nossa língua portuguesa, que é tão importante, tá bom? Então vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Estivemos reunidos e continuaremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isso aí, gente. Muito obrigada por todos que assistiram, que estão assistindo. Se você não é católico, não tem problema. O que importa é a gente aprender as virtudes, aprender as metas, né? Aprender com a vida e aprender com as histórias, tá bom? Que sejam todos bem-vindos, mesmo que não é católico, não tem nenhum problema, tá bom? E espero por vocês na próxima aula, gente. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.